Boa tarde, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, aula dos cursos, disciplina dos cursos de graduação em Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal da UFESA. Hoje nós vamos estudar a dinâmica e disponibilidade de potássio no sistema solo-planta. Já estudamos enxofre, nitrogênio e fósforo, e agora vamos estudar o potássio. O potássio, depois do nitrogênio, é o nutriente exigido em maior quantidade pela maioria das culturas. Então, normalmente, o potássio ocupa o segundo lugar, a segunda posição em termos de quantidades exigidas pelas plantas. Normalmente, o nitrogênio é que está em primeiro lugar, e o potássio vem em segundo. Porém, algumas culturas, inclusive algumas culturas bastante conhecidas de nós, tem no potássio o nutriente mais absorvido, mais extraído em maior quantidade do solo, que é a bananeira e o meloeiro. Então, a cultura do melão e a cultura da banana são culturas que acumulam mais potássio do que nitrogênio. Então, tirando aí o melão e a banana, normalmente as demais culturas, o potássio ocupa a segunda posição. Então, daí já mostra a grande importância que tem esse nutriente para as plantas. Uma curiosidade bastante interessante do potássio é que este elemento químico, este nutriente, ele não forma nenhum composto orgânico dentro da planta. Ao contrário dos outros nutrientes, do nitrogênio, do enxofre, do fósforo que já estudamos, e ao contrário dos demais nutrientes, o potássio, ele, dentro da planta, ele fica na forma iônica de K+, e ele não forma nenhum composto orgânico dentro da planta. A função do potássio parece estar mais ligada ao metabolismo, estando envolvido na ativação de mais de 60 sistemas enzimáticos, como um catalisador dessas enzimas. Dentre as muitas funções do potássio nas plantas, queremos destacar algumas aqui que consideramos as mais importantes. Uma delas é a síntese e a degradação de amido e a translocação de carboidratos dentro das plantas. Então, todo o metabolismo de carboidratos, tanto na síntese quanto na translocação, no acúmulo, degradação, ele é importante, porque as plantas, elas produzem os carboidratos, o produto inicial da fotossíntese é a glicose, e a partir da glicose forma-se todos os demais compostos orgânicos e também todos os demais carboidratos. E o amido é o carboidrato de reserva da planta. Então, uma raiz, que tem muito amido, como é o caso da batata, da mandioca, um fruto, um grão que tem muito amido, temos aí os grãos como milho, arroz, são trigo, são grãos ricos em amido. Só que o amido é uma molécula grande, o amido é uma macromolécula formada pela ligação de N moléculas de glicose ligadas entre si, aí forma o amido. Então, só que o amido é uma macromolécula que não tem condição de se deslocar e se translocar dentro do floema em direção aos órgãos de reserva. Então, o que acontece dentro dos floemas, do floema da planta, é a translocação de açúcares simples, monossacarídeos, disacarídeos, e quando chega nos órgãos, onde serão armazenados, esses açúcares se convertem em amido. Então, o potássio, ele tem uma importância muito grande no metabolismo de carboidratos, inclusive ele influencia muito o Brix dos frutos. O Brix dos frutos, aquela doçura dos frutos, depende da concentração de açúcares solúveis, de açúcares simples. E o potássio
é muito importante na atuação da amilase, né, que vai degradar o amido em açúcares simples, né, vai atuar também no transporte e assim por diante. Então, é muito importante o potássio no metabolismo dos carboidratos. Ele também é importante na abertura e no fechamento dos estômatos. Os estômatos são células presentes na epiderme das folhas, através dos quais penetram o CO2 da atmosfera, entra dentro da planta através dos estômatos, e ali a planta faz a fotossíntese, converte a energia solar em energia química, no processo aí de redução de carbono do CO2 para transformar esse carbono em glicose. Então, a fotossíntese, para que ela aconteça, precisa os estômatos estarem abertos. Então, a planta absorve pelos estômatos o CO2 da atmosfera e emite para a atmosfera o oxigênio. Então, há essa troca gasosa, né? CO2 da atmosfera entra dentro da planta e oxigênio dentro da planta vai para a atmosfera. Isso é no processo de fotossíntese. Então, é muito importante que os estômatos estejam abertos para que a planta faça fotossíntese. Mas, por outro lado, as plantas também não podem abrir demais os estômatos e estarem com os estômatos abertos toda hora, porque ela pode desidratar, ela pode perder água demais. Porque, por exemplo, nas horas mais quentes do dia, 10 da manhã até 2, 3 horas da tarde, são horários assim de grande transpiração pela planta. Muita evaporação, muita transpiração, temperatura elevada, então a planta perde muita água, então ela precisa fechar um pouco esses estômatos, não pode fechar completamente, mas ela fecha um pouco para evitar a perda excessiva de água. Então, a concentração de potássio nos estômatos, nessas células, é importantíssima para poder controlar essa abertura e fechamento dos estômatos de forma adequada, para que, quando for necessário fechar mais os estômatos, essa célula tenha condição de assim fazer. E quando for necessário abrir, que ela abra para ter a fotossíntese. Então, quando as plantas estão com deficiência de potássio, isso faz com que os estômatos se abram apenas parcialmente, vai gerar problemas na fotossíntese e vai fazer também com que eles se fechem mais lentamente, aumentando a perda de água pela planta. O potássio também é importante para manter o equilíbrio iônico na planta e a turgidez das células, justamente porque ele fica dentro da planta na forma iônica de K+, ele não é agregado, não é incorporado nenhum composto orgânico na planta. Então, ele se movimenta dentro da célula, de uma organela para outra, de uma célula para outra, e ele, assim, vai mantendo o equilíbrio iônico dentro da planta, porque tem que haver o número de cargas negativas, tem que ser igual ao número de cargas positivas dentro da planta, dentro da célula. E a turgidez das células, ela é muito importante para poder manter aí o alongamento celular, as plantas, as folhas das plantas, por exemplo, para que não fiquem murchas, para que elas fiquem túrgidas. Então, é muito importante isso. Quem faz com que as folhas estejam túrgidas é a água, com a sua pressão de turgor, a água dentro da célula vai pressionando o citoplasma, vai pressionando toda a parte viva da célula contra a parede celular, e aí a planta fica túrgida. Mas isso é muito importante, a atuação do potássio, porque o potássio, como ele se movimenta rapidamente dentro da planta, ele aumenta a concentração iônica num lugar e no outro, e assim ele direciona muito o fluxo de água dentro da planta. Como o potássio é bastante móvel na planta,
Os sintomas de deficiência de potássio nas plantas, normalmente caracterizados por clorose nas bordas das folhas, depois seguida de necrose, surgem inicialmente nas folhas mais velhas. Então, é muito importante isso. Nitrogênio, fósforo e potássio. Esses três macronutrientes, né, os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio, eles são móveis dentro da planta, são móveis dentro do floema. Eles se deslocam das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Então, quando uma planta está com deficiência de potássio, os sintomas de deficiência deste nutriente aparecem primeiramente e principalmente nas folhas mais velhas. É diferente do que acontece com o enxofre. No caso do enxofre, os sintomas ocorrem nas folhas mais novas, nas folhas mais jovens. Então, no potássio, ocorre primeiramente nas folhas mais velhas. Então, está aqui um exemplo, uma bananeira, que é a cultura mais exigente em potássio que existe. Não conhecemos cultura que acumule mais potássio do que a bananeira. Então, a bananeira, ela acumula quantidades muito elevadas de potássio no rizoma, no pseudocaule, nas folhas, nos frutos, no cacho inteiro. Em todas as partes da planta acumula potássio. Então, é uma cultura bastante exigente em potássio. E as deficiências, a deficiência de potássio, ela quando aparece, ela aparece primeiramente e principalmente nas folhas mais velhas. Então, essa clorose é aqui nas bordas das folhas. Então, existe... O que é uma clorose? A clorose é quando a planta vai perdendo a sua cor verde característica e essa cor vai se tornando verde clara e depois amarelada. Então, isso é uma clorose. E ela ocorre aqui das bordas das folhas em direção ao centro da nervura principal. Então, é sintoma característico de deficiência de potássio. Aqui é um outro exemplo na cultura do milho. Aqui você tem a cor verde normal da folha. Essa segunda folha aqui é uma folha com deficiência de fósforo. Você tem esse arroxeamento aqui das folhas. Já no caso da deficiência de potássio, observe que há a clorose das bordas das folhas. Então, a clorose, ela começa nas bordas e vai avançando em direção ao centro, em direção à nervura principal. No caso do nitrogênio, a clorose começa do centro da nervura para as bordas, em direção às bordas. Então, tem essa diferença aqui entre o potássio e o nitrogênio. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Professor, se a queima for só na borda da folha, é de deficiência de quê? Na ponta da folha, a queima. Nessa pontinha aqui, veja só, você tem que observar que no caso do potássio, em toda a folha, nas bordas de toda a folha. Agora, às vezes acontece que essa queima, ela pode começar da pontinha, para a base da folha, mas ela não vai ela pode começar daqui, mas não fica só na ponta. Também nas bordas também vai acontecer. E para você identificar sintoma visual de deficiência de nutriente, você precisa conhecer bastante a cultura que você está trabalhando, porque esses sintomas visuais, eles diferem muito de uma espécie para outra. Quando a gente tiver a aula de avaliação do estado nutricional das plantas, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, e vocês vão ver que para a gente ter experiência nisso, é preciso a gente conhecer bastante a cultura que a gente está trabalhando, porque os detalhes variam assim de uma cultura para outra. E você precisa, junto com a observação visual, ter outras informações também, como que manejo de adubação foi realizado, se esse sintoma não é causado por a toxidez de algum elemento. Por exemplo, está vendo esse sintoma de deficiência de potássio aqui nessa folha de milho, essa clorose nas bordas? Isso aqui é muito parecido também com o sintoma de toxidez de sódio. A toxidez por sódio, que acontece em solos afetados por sais, em solos salinos,
o sintoma é muito parecido com o sintoma de deficiência de potássio. Então, no campo, você precisa saber se aquele seu solo é um solo salino ou é um solo normal, porque se for um solo salino, então provavelmente esse sintoma não é deficiência de potássio, mas oxidez por sódio. Então, os sintomas, eles podem confundir de um nutriente com outro, o sintoma pode confundir com um problema fisiológico, com uma doença, o sintoma de deficiência, por exemplo, o sintoma de deficiência de boro, às vezes pode ser confundido com virose na cultura do mamão. Então, você precisa ter bastante experiência nisso. Mas, assim, de modo geral, no caso do potássio, os sintomas, eles ocorrem primeiramente, principalmente nas folhas mais velhas, e ele se caracteriza por uma clorose, um amarelecimento das bordas das folhas, e com o passar do tempo, com o avanço dos sintomas, essas partes amareladas, elas vão necrosar. O tecido vai morrer e virar necrosado por causa da deficiência de potássio. As plantas absorvem potássio na forma iônica de K+, e é importante a gente colocar que a molécula K2O não existe no solo, nem na água, nem na planta e nem no fertilizante. Por que eu estou insistindo nisso? É porque a legislação de fertilizantes obriga que os fabricantes, eles devem colocar no rótulo lá do saco de adubo o teor de potássio do adubo na forma de K2O. Inclusive, as tabelas de recomendação de adubação recomendam doses de K2O e não doses de K. Não recomendam dose de K, recomendam dose de K2O. Como também lá no fósforo, recomenda dose de P2O5. Só que no solo, nem na planta e nem no fertilizante, nem tem K2O, nem tem P2O5. O fósforo ocorre na forma de H2PO4- e o potássio na forma iônica de K+. Mas é aquela história, uma mentira de tanto ser repetida se torna verdade e até vira lei, Até vira lei. Então, a legislação obriga que tem que ser expresso o teor de potássio na forma de K2O, só que essa molécula, quimicamente, ela não existe no adubo, nem no solo, nem na planta e nem na água. Como acontece também com o calcário. A gente viu lá na aula de calagem que o calcário, o fabricante, a pessoa que vende o calcário, tem que dizer qual é o PRNT do calcário e tem que dizer também qual é o teor de óxido de cálcio e o teor de óxido de magnésio do calcário. Só que o calcário não existe óxido de cálcio, nem existe óxido de magnésio. O cálcio está na forma de carbonato de cálcio e o magnésio na forma de carbonato de magnésio. Mas a legislação quer que expresse na forma de óxido. Então, é uma coisa aí que assassina a química contra a natureza, mas, infelizmente, é lei, O principal mecanismo de suprimento de potássio às raízes das plantas é a difusão, mas se a concentração de potássio na solução do solo for elevada, o potássio se deslocará por fluxo de massa. Os elementos químicos, os nutrientes, para serem absorvidos pelas plantas, eles precisam se deslocar na solução do solo, se movimentar na solução do solo em direção às raízes. A planta só vai absorver o nutriente se esse nutriente chegar à superfície das raízes. E esse movimento de nutrientes em direção à superfície das raízes, ele se dá por interceptação radicular. No caso da interceptação radicular, é a própria raiz que cresce e vai até onde está o nutriente. Mas esse deslocamento e movimento mesmo, propriamente dito, é por difusão e por fluxo de massa. O que é o movimento de íons por fluxo de massa? É um movimento de íons acompanhando a corrente transpiratória, porque a folha da planta, ela transpira lá na parte aérea, perde água para a atmosfera através dos estômatos, então a pressão de água
na folha, o potencial de água na folha fica baixo. Então, aí gera todo esse movimento de água dentro da planta, da raiz até a folha. Consequentemente, o potencial de água na raiz vai ser mais baixo do que o potencial de água do solo. Então, a água, ela penetra, né, do solo, penetra nas raízes, porque a água, ela se desloca de um maior potencial para um menor potencial. Então, por isso que as plantas absorvem água. Então, sempre há um fluxo, há um movimento de solução do solo no interior dos poros do solo em direção às raízes das plantas. Então, isso nós chamamos de fluxo de massa. Agora, quando a concentração de potássio na solução do solo é baixa, porque o solo é pobre em potássio, ou porque o solo tem alta capacidade de tampão de potássio, você pode ter aí movimento por difusão. A difusão é um movimento de íons no interior da solução do solo por diferença de concentração. A raiz da planta, ela absorve potássio, a concentração de potássio na solução do solo, próxima à raiz, tende a zero, então o potássio vai se deslocar de um local mais concentrado para um local menos concentrado no solo, e assim acontece a difusão. Só que essa difusão, ela é lenta, é um movimento lento, para fósforo principalmente, e no caso de potássio, quando ocorre movimento por difusão, esse movimento é um pouquinho melhor do que para o fósforo. Bom, o potássio no solo, ele ocorre de diferentes formas que nós vamos ver a partir de agora. Lembrando sempre que para a planta absorver o potássio ou qualquer nutriente, este nutriente tem que estar na solução do solo, se movimentar na solução do solo por fluxo de massa ou difusão, até chegar na superfície das raízes e assim ser absorvido pela planta. E até mesmo o potássio que está dentro da raiz, mas que ainda não atravessou a membrana plasmática, está no apoplasto, ele pode até mesmo voltar, sair de dentro da raiz e voltar para a solução do solo. Esse potássio na solução do solo, por ser monovalente, ele se liga à fase sólida do solo com baixa energia. Então, o potássio, ele é um elemento químico bastante sujeito a ser perdido do solo por lixiviação, à medida que a água da chuva e da irrigação vai penetrando no perfil do solo, ela pode causar lixiviação de íons. A gente já estudou aqui bastante sobre a lixiviação de nitrogênio, de nitrato, de amônio, também ocorre a lixiviação de potássio. A lixiviação de potássio para as camadas mais profundas do solo. Quando a gente faz uma adubação com fertilizante potássico, com uma fonte de potássio, então a gente vai aumentar a concentração de potássio na solução do solo. Esse aumento da concentração de potássio na solução do solo, evidentemente que vai aumentar a absorção de potássio pela planta, vai aumentar o potencial, né? Não necessariamente vai ter lixiviação de potássio, mas aumenta a probabilidade, né, de perda de potássio por lixiviação, mas aumentando a concentração de potássio na solução, uma boa parte desse potássio passa para a fase sólida do solo e fica na forma de potássio trocável. O potássio trocável é o potássio que está dissolvido às cargas elétricas negativas dos colóides do solo. Ele está em equilíbrio químico com o potássio da solução, né, com o potássio da solução. Então, essas três formas de potássio aqui, potássio trocável, potássio estrutural e potássio não trocável, são formas de potássio na fase sólida do solo. Então, a forma de potássio da fase sólida que está em equilíbrio com o potássio da solução é o potássio trocável, a medida do fator quantidade de potássio. Potássio na solução, a medida do fator intensidade, e Q sobre I, ou variação de Q sobre variação de I, é a capacidade tampão de potássio
do solo. Aquilo que a gente já estudou para fósforo também se aplica aqui a potássio, né? Mas além do potássio trocável, existe ainda o não trocável e o estrutural. Então, nós vamos ver detalhadamente agora cada uma dessas formas de potássio para a gente compreender direitinho. Então, a primeira aqui é o potássio, é o potássio solúvel. O potássio solúvel é o potássio da solução, é o potássio da solução do solo, K-solução. Então, é o potássio da solução do solo, na forma iônica de K+, livre das forças de atração eletrostáticas. Ele está para além da camada, da dupla camada difusa. É a medida do fator intensidade de potássio do solo. Então, quando o potássio solúvel é absorvido pela planta, ou quando ele é perdido do solo por lixiviação, então a sua reposição é feita pelo potássio trocável. Então, aqui, quando a planta absorve potássio, ou quando o potássio é perdido do solo por lixiviação, então baixa a concentração de potássio na solução. Então, o potássio trocável, está aqui a seta da esquerda para a direita, então o potássio trocável é quem vai repor o potássio da solução que baixou. Então, o potássio solúvel, ele é a forma de potássio que é absorvida pela planta e perdida do solo por lixiviação. A atividade química de potássio na solução do solo é muito dependente das atividades químicas de cálcio e de magnésio na solução do solo, como também dos efeitos de diluição e de concentração de íons da solução. Então, pode haver competição entre cátions, potássio, cálcio e magnésio. Eventualmente, o solo, se tiver altíssimas concentrações de cálcio e de magnésio e baixa concentração de potássio, então pode ter um desequilíbrio iônico aí. Então, a atividade química do potássio é maior quando é mais baixa a concentração de cálcio e também de magnésio. Os efeitos de diluição e de concentração de íons na solução do solo, quando a solução do solo está mais diluída, ou seja, quando você irriga, quando tem chuva, então o potássio tende a estar mais na solução do que na fase sólida. Quando o solo está secando, quando a solução do solo está mais concentrada, então o potássio tende a estar mais na fase sólida do que na solução do solo. No caso do potássio trocável, é a forma de potássio do solo que está em equilíbrio com o potássio da solução e é o potássio trocável que repõe o potássio da solução. Lembrando que o valor, a concentração de potássio trocável é muito grande, é muito maior em relação à concentração de potássio na solução. Então, esse potássio trocável é o potássio que está dissolvido as cargas elétricas negativas dos colóides do solo. Você sabe que os elementos químicos, os nutrientes, eles são armazenados nos colóides do solo, não é na fração areia nem na fração silto, é tudo na fração argila. Então, esse potássio trocável, ele está absorvido as cargas negativas dos colóides do solo, mas ele está em equilíbrio com o potássio da solução do solo. Então, o potássio trocável é a medida do fator quantidade de potássio do solo. E ele é a principal forma de potássio do solo disponível para as plantas. Então, quando a gente faz uma análise de solo no laboratório de fertilidade do solo, para a gente avaliar a fertilidade do solo, quando a gente mede lá o teor de potássio na análise de solo, a gente está medindo exatamente esse potássio trocável. Então, o potássio trocável é o mais importante índice de potássio utilizado para avaliar a disponibilidade desse nutriente no solo e recomendar a adubação potássica. Então, a análise de solo mede a concentração de potássio trocável. Por que nós, na análise de solo, não medimos a concentração de nutrientes na solução do solo? Em primeiro lugar,
é porque é muito trabalhoso isso, muito caro e demorado. Em segundo lugar, porque os solos mantêm baixíssima concentração, quantidade de nutriente na solução. Os nutrientes do solo estão armazenados na fase sólida, então a gente tem que medir a concentração de nutriente na fase sólida. Então não tem sentido estar medindo potássio solúvel, e sim o trocável, que é o mais importante, que ocorre em maior quantidade. Então, no laboratório, o método de laboratório considerado o método padrão para extrair o potássio trocável é o acetato de amônio a pH 7, mas nos laboratórios de rotina utiliza-se o extrator MELEC 1 ou a resina de troca iônica, conforme o laboratório, para extrair o potássio trocável. E esses dois extratores, o MELEC 1 e a resina, eles dão boa aproximação do acetato de amônio, principalmente nos solos muito desenvolvidos, que é a maior parte dos solos brasileiros. Lembrando que, assim como acontece com o fósforo, a resina de troca iônica é utilizada somente no estado de São Paulo e em poucos laboratórios fora do estado de São Paulo, e o MELEC 1 é o extrator de potássio utilizado na grande maioria dos laboratórios brasileiros. Então, esses extratores, tanto o MELEC 1 como a resina, eles extraem o potássio trocável, e a quantidade extraída de potássio por esses extratores se aproxima muito bem daquela quantidade extraída pelo método padrão do acetato de amônio, principalmente nos solos muito desenvolvidos. Já nos solos jovens, menos desenvolvidos, que são importantes aqui para a nossa região do semiárido, porque no semiárido nós temos bastante solos jovens, pouco desenvolvidos, com uma maior presença de minerais do tipo 2:1. Então, nesses solos jovens, que tem minerais 2:1, principalmente naqueles mais argilosos, então a resina extrai pouco potássio do solo. Então, a resina perde muito a sua eficiência na extração de potássio em solos argilosos, jovens, ricos em minerais do tipo 2:1. Então, aqui no Nordeste, todos os laboratórios do Nordeste utilizam o MELEC 1 e não a resina. Alguma pergunta, gente? O potássio fixado no solo é o potássio que fica retido entre as unidades cristalográficas de minerais de argila do tipo 2:1, principalmente a ilita e vermiculita. A gente já estudou aqui nas primeiras aulas da disciplina a estrutura cristalina dos minerais 2:1, e a gente viu que eles são minerais expansivos, que quando o solo está úmido, eles se expandem. Então, nessa expansão, então, moléculas de água e cátions hidratados, elas penetram entre as unidades cristalográficas do tipo 2:1 e ocorre, no caso do potássio, a fixação de potássio entre essas unidades cristalográficas. O potássio fixado, acontece essa fixação de potássio porque por causa do tamanho do raio hidratado do potássio. Inclusive, o raio hidratado do potássio é semelhante ao raio hidratado do amônio. Então, tanto o potássio como o amônio, eles têm tamanho semelhante e eles se encaixam perfeitamente nos poros detrigonais presentes nas camadas de tetraedros de silício, da ilita, da vermiculita, dos minerais 2:1. E esse potássio que é fixado lá, ele não é considerado trocável e não é liberado para a solução do solo facilmente, porque além de estar atraído pela carga negativa, ainda tem uma questão de conformação de espaço, porque o tamanho dele se encaixa perfeitamente no poro detrigonal da estrutura do mineral. A fixação de potássio no solo é particularmente importante quando se faz adubação potássica. Então, quando você, no campo, há necessidade de você fazer adubação com potássio, então, se o seu solo
for um solo rico em minerais do tipo 2:1, for um solo jovem, rico em minerais do tipo 2:1, particularmente aqueles mais argilosos, então boa parte do potássio que você aplica ao solo como fertilizante vai ficar fixado no solo e indisponível para as plantas. Observe aí que os solos, você tem essa questão do problema da fixação. A gente estudou bastante sobre fixação de fósforo e aprendemos que na fixação de fósforo, ela ocorre principalmente nos solos velhos, muito desenvolvidos, cuja mineralogia é mais caolinítica e oxídica. Já no caso do potássio, é o contrário. O potássio ocorre principalmente nos solos jovens, com presença de minerais do tipo 2:1. Então, quando você vai adubar esse tipo de solo, você sabe que uma certa parte, uma determinada fração daquela dose que você aplica, ao invés de ser absorvido pela planta, vai ficar fixada no solo. Então, isso é muito importante considerar isso nas adubações. Nós fizemos experimentos de dissertação, de mestrado, em solos representativos do estado da Paraíba e observamos que o extrator acetato de amônio, que é o extrator padrão para potássio trocável, recuperou 102 a 123% do potássio aplicado em solos mais desenvolvidos. Ou seja, o acetato de amônio, ele extraiu todo o potássio que a gente colocou como adubo, mais o potássio que já tinha também no solo, por isso que dá mais de 100%. Então, extraiu bem nos solos muito desenvolvidos. Já nos solos jovens, menos desenvolvidos, esses números variaram de 17% a 108%. Teve um solo, um planossolo nátrico, que a gente aplicou lá uma dose de potássio nesse solo e deixamos o solo, incubando o solo com essa dose de potássio durante 3 semanas e depois a gente foi fazer uma análise de solo e a gente só encontrou na análise de solo 17% do potássio que a gente adicionou. Então, aparentemente aqui, 83% da dose que a gente aplicou ficou fixada, e foi para onde esse potássio? Não evaporou, não sumiu, ele ficou retido, ficou fixado entre as unidades cristalográficas dos minerais 2:1 e não mais acessível ao extrator da análise de solo. Então, é interessante que esses solos argilosos, pouco desenvolvidos, que apresentam maior proporção de minerais 2:1, também são os solos que são naturalmente mais ricos em potássio. Então, eu digo aqui, olha, a fixação de potássio é maior em solos argilosos, menos desenvolvidos, os quais apresentam quantidades elevadas de minerais 2:1. Então, esses solos aqui são os solos que mais fixam potássio. Mas também, esses solos são os solos que têm os maiores teores naturais de potássio para oferecer à planta, para oferecer às plantas. Então, você, para esgotar o potássio desse solo, tem que cultivar tirar muitos ciclos de produção sem adubar com potássio, para poder baixar o teor de potássio nesse solo, de forma que precise você fazer adubação potássica. Mas se precisar, então você vai ter que caprichar aí na dose de potássio, porque uma boa parte vai ser fixada no solo. Bom, temos também o potássio estrutural, que, como o próprio nome diz, esse potássio estrutural é o potássio presente na estrutura cristalina dos minerais primários e secundários que ocorrem no solo. Inclusive, cerca de 90% a 98% do potássio total do solo, ele é de potássio estrutural. Então, minerais primários, como micas e feldespatos potássicos, presentes na fração silt, são minerais ricos em potássio, só que esse potássio
para ser absorvido pela planta, ele precisa, esses minerais, sofrerem intemperismo físico e químico. Então, quando a gente fala de intemperismo, é escala de muitos anos. Escala de muitos anos. Também em minerais secundários da fração argila, minerais 2:1, alguns também têm potássio em sua estrutura. O potássio estrutural é liberado na solução do solo à medida que esses minerais são intemperizados, sendo uma fonte de potássio importante em longo prazo, principalmente para espécies nativas e florestais. Então, como as plantas nativas da floresta, né, ou plantas florestais, né, florestas plantadas, cultivadas. Então, como o ciclo é longo, né, de muitos anos, então essas espécies elas podem absorver alguma coisinha aí do potássio estrutural, A contribuição dele para aumentar a disponibilidade de potássio no solo é mais importante nos solos mais jovens, nos solos menos desenvolvidos ou solos com presença de minerais facilmente intemperizáveis na fração silt, como acontece em muitos solos do semiárido nordestino. Então, se você está com florestas plantadas em regiões úmidas, como no litoral, na Amazônia, porque a maioria das empresas florestais aqui do Brasil, elas ocorrem na região sudeste, na região sul, nessa faixa litorânea, que chove bastante, também na região norte. Então, nessas regiões, os solos já são velhos, muito desenvolvidos, são pobres demais, são muito pobres em potássio estrutural, quase não tem mais nada de potássio estrutural, porque os solos são muito velhos, muito desenvolvidos, os minerais são bastante intemperizados. Então, não dá para contar com contribuição de potássio estrutural nesses solos, a contribuição é pequena, mas quando os solos são mais jovens, aí a contribuição já é mais significativa, contribuição de longo prazo. O potássio não trocável é uma forma de potássio que ocorre no solo, sendo que uma parte dele é o próprio potássio estrutural que já está na porta de casa, da rua, já para sair, ele é um potássio estrutural que já está se dissolvendo, se desprendendo da estrutura do mineral, que no laboratório a gente mede facilmente, com solução ácida, fraca, mas o potássio fixado nas entrecamadas de minerais do tipo 2:1, como a elite e a vermiculita. Então, o potássio que é fixado juntamente com o potássio estrutural facilmente solúvel, então ele forma o potássio não trocável. E esse potássio não trocável, ele é responsável pela reposição do potássio trocável do solo, quando o teor de potássio trocável diminui no solo em consequência da absorção de potássio pela planta ou da perda de potássio por lixiviação. E a presença dele em concentrações elevadas nos solos, muitas vezes, é responsável pela ausência ou pequena resposta de algumas culturas à adubação potássica. Mais uma vez, é importante, a gente encontra maiores reservas ou maiores teores de potássio não trocável em solos jovens, em solos pouco desenvolvidos, solos mais ricos em silt. Você sabe que o teor de silt é um indicativo do grau de desenvolvimento pedogenético dos solos. Os solos velhos, muito desenvolvidos, como argissolo e latossolo, são solos pobres em silt. Já os solos mais jovens, são como cambissolo, neossolo litólico, luvissolo, são solos que têm teor de silt mais elevado, são solos que têm teor de silt mais elevado. Então, esses solos mais jovens, que têm uma mineralogia mais tendendo a 2:1, são solos que eles têm tanto maiores teores de potássio trocável,
como também são mais ricos em potássio não trocável. Experimentos realizados por meio de cultivos sucessivos de plantas em vasos, né, em casa de vegetação, têm mostrado que a quantidade total de potássio absorvido, na maioria das vezes, é maior que a quantidade de potássio trocável do solo. Isso evidencia que o potássio não trocável contribui para a absorção de potássio pela planta. Então, nesses solos jovens, pouco desenvolvidos, aquela análise de solo tradicional que a gente faz no laboratório, que só mede o potássio trocável, você pode acontecer de você fazer uma análise de solo e aí observar o teor de potássio trocável é baixo. Então, precisa fazer adubação. E aí você, de repente, você fica desconfiado disso e vai fazer um teste. A metade da sua lavoura você aduba com potássio e a outra metade não aduba. E você vai observar que a produção é a mesma. Então, em solos jovens, pouco desenvolvidos, onde você tem uma maior presença de minerais do tipo 2:1, especialmente naqueles mais argilosos, você tem uma reserva maior de potássio não trocável. Então, a planta absorve tanto o trocável como também o não trocável. Então, muitas vezes, isso confunde aí na avaliação da fertilidade do solo. Aqui na nossa região, da Chapada do Apodi, nós temos solos jovens, derivados de calcário, e às vezes a análise de solo dá lá o teor de potássio é baixo. E aí você acha que, como o teor está baixo, a planta vai responder à adubação potássica, você tem que adubar com potássio. E você observa em experimentos com doses de potássio em muitas culturas aqui, que as culturas não têm respondido à adubação potássica. Tanto faz adubar com potássio ou não, a produção é a mesma, porque houve contribuição de potássio não trocável. Então, isso aqui acontece somente em solos argilosos, jovens, pouco desenvolvidos, que têm uma reserva maior de potássio não trocável. E essa contribuição é maior quanto maior for o ciclo da cultura. As culturas que passam mais tempo ainda no solo, aí elas têm mais tempo ainda para absorver esse potássio não trocável, porque a liberação de potássio não trocável, ela é mais lenta do que a liberação de potássio trocável, certo? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? O teor de potássio não trocável do solo, em trabalhos de pesquisa, ele é estimado pela diferença entre o potássio extraído com ácido nítrico fervente e o potássio trocável extraído com acetato de amônio. Então, isso aqui a gente faz em pesquisa, mas na rotina, nenhum laboratório de rotina mede potássio não trocável. Todos os laboratórios de rotina só medem o potássio trocável. Então, isso aí é só na pesquisa. Bom, o fator capacidade de potássio ou poder tampão de potássio do solo, o conceito aqui é semelhante àquele que a gente já estudou para fósforo. É a capacidade que o solo tem de manter constante a concentração de potássio na solução, à medida que o potássio é adicionado ao solo como fertilizante ou é retirado do solo quando a planta absorve esse potássio. Então, isso é a capacidade tampão de potássio do solo. A reposição do potássio na solução do solo é feita imediatamente pelo potássio trocável, conforme a gente já mostrou aí nos esquemas que já apresentamos anteriormente. E a característica do solo que mais se correlaciona com a capacidade tampão de potássio é a CTC do solo. A gente estudou lá para fósforo que o teor de argila e o valor de fósforo remanescente são as características mais utilizadas para se ter uma ideia da capacidade tampão de fósforo. No caso de potássio, a CTC, capacidade de troca de cátions, ela é
um bom índice, né, que tem sido utilizado para ter uma ideia se o solo tem alta ou baixa capacidade de tampão de potássio. Evidentemente que a CTC depende do teor de argila e de matéria orgânica, de modo que, na prática, o teor de argila tem um peso muito grande no valor final da CTC. Então, solos argilosos, eles vão ter maior capacidade de tampão de potássio do que solos arenosos. Do mesmo jeito para fósforo, solos argilosos vão ter maior capacidade de tampão de fósforo do que solos arenosos. Só que, no caso do potássio, a gente prefere usar a CTC, ela exprime melhor, expressa melhor a capacidade de tampão de potássio do solo. Então, quanto maior a CTC do solo, maior é o fator capacidade de potássio do solo. Perdas de potássio do solo por lixiviação. Isso aqui, os mesmos fatores que favorecem a perda de nitrogênio do solo por lixiviação são os mesmos também que favorecem a perda de potássio por lixiviação. A gente já falou aqui que o potássio ele é um íon monovalente, só tem uma carga positiva, então ele não se liga com tanta energia assim às cargas negativas do solo. E a quantidade de potássio que se perde para baixo da camada de solo ocupada pelas raízes depende basicamente de duas coisas: do volume de água que se infiltra no solo, como também da concentração de potássio na solução do solo. Dessas duas coisas. Quanto maior o valor de cada um desses dois fatores, maior vai ser a lixiviação de potássio, certo? Então, os fatores que influenciam a lixiviação de potássio são basicamente os mesmos lá do nitrogênio. Então, quanto maior o teor de potássio na solução do solo, maior vai ser a lixiviação de potássio, porque para lixiviar, o potássio tem que primeiro estar na solução do solo. Inclusive, se você coloca uma dose elevada de potássio no solo, coloca tudo de uma vez e não parcela, você vai aumentar exageradamente a concentração de potássio solúvel e isso vai aumentar a lixiviação de potássio. Em relação à textura do solo ou teor de argila do solo, a gente deve compreender que solos argilosos têm maior CTC e, consequentemente, maior capacidade de tampão de potássio no solo. Isso diminui a perda de potássio por lixiviação por causa da menor concentração de potássio na solução do solo. Então, nesses solos com maior CTC, mesmo que você adube lá com potássio, mas esse solo tem muita carga negativa para poder tirar o excesso de potássio da solução e guardá-lo na fase sólida do solo. Então, nesse caso, a perda de potássio por lixiviação vai ser menor, porque menor será a concentração de potássio na solução do solo. Então, em solos argilosos, a perda de potássio por lixiviação é menor do que em solos arenosos. É exatamente o que acontece para nitrogênio. A dose de P aplicada vai influenciar a lixiviação de potássio, é diretamente proporcional, porque quanto maior a dose de potássio aplicada, maior vai ser a concentração de potássio na solução e, consequentemente, maior será a lixiviação de potássio. Daí a importância de você parcelar a dose total necessária, você parcela em várias aplicações, porque com isso você vai mantendo baixa concentração de potássio na solução e dá tempo à planta absorver aquele potássio antes dele ser perdido. A mobilidade do ânion acompanhante do potássio também influencia, porque sempre que há a lixiviação de um elemento químico, do jeito que desce um cátion, desce um ânion com ele. Então, quanto maior a mobilidade do ânion acompanhante aí do potássio, maior vai ser a lixiviação. Então, o cloreto e o bicarbonato são os ânions acompanhantes aí do potássio que tem maior mobilidade no perfil, principalmente o cloreto. A gente chama atenção porque o adubo potássico mais usado na agricultura é o cloreto de
potássio. Então, tem muita facilidade de ser perdido por lixiviação. A liberação do potássio do adubo. Você encontra no mercado, para vender, adubo potássico granulado. Você tem o cloreto de potássio granulado, vermelho, que ele tem uma solubilidade mais lenta. Tem o cloreto de potássio branco, que ele já tem uma solubilidade melhor. E tem o cloreto de potássio purificado, muito usado na fertirrigação, porque tem alta solubilidade. Então, a granulação dos fertilizantes sólidos, ela serve para poder fazer com que a solubilização desse fertilizante no solo aconteça lentamente, aconteça devagar. Então, se a solubilização do potássio, do cloreto de potássio, né, do adubo, é lenta, então vai liberando pouco potássio na solução e isso vai mantendo baixa concentração de potássio na solução. Então, a perda por lixiviação vai ser menor. Agora, se por outro lado você dissolver todo o potássio na água de irrigação, então esse potássio já está solúvel na solução do solo, então você pode aumentar bastante a perda de potássio por lixiviação. Agora, isso aqui só vai acontecer se você não parcelar a dose. Se a dose de potássio a ser aplicada, se eu aplicar tudo de uma vez, dissolve na água tudo de uma vez e aplica tudo de uma vez, você vai matar a planta. As plantas vão morrer com excesso de salinidade, vai ser potássio demais e também vai ter muita perda de potássio por lixiviação. Então, quem faz fertirrigação, então ele parcela aquela dose total do potássio, do nitrogênio, em N aplicações, pode parcelar até mesmo por dia, né? Dá só aquela ração diária ali para a planta, em termos de potássio, de nitrogênio que precisa. A precipitação pluvial e lâmina de irrigação também influencia, porque a perda justamente ocorre porque a água da chuva ou a água da irrigação vai atravessar o perfil do solo, vai infiltrar no solo, levando os nutrientes para as camadas mais profundas do solo, abaixo da zona radicular. Então, se no caso de chuva, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque às vezes tem dia que chove muito. Aí acontece mesmo perdas. Inclusive, durante o inverno aqui da nossa região, que a gente chama de inverno, mas na verdade, durante a estação chuvosa na nossa região, você tem uma maior perda de potássio por lixiviação, as plantas tendem a ter um abaixamento na concentração de potássio nas folhas por causa da lixiviação. No caso da irrigação, quem vai fazer irrigação não pode colocar uma lâmina de água exagerada. Então, você controlando a quantidade de água que você adiciona ao solo, controlando a lâmina, aí você vai evitar a lixiviação. Mesmo que você faça fertirrigação, mesmo que você dissolva o adubo potássico na água de irrigação, não vai haver lixiviação. Por quê? Porque você não bota água demais, você controla a quantidade de água que é adicionada. Método de aplicação do adubo. Aplicação a lanço ou aplicação em suco. O que é uma adubação a lanço? Adubação a lanço, essa expressão a lanço, significa que eu vou espalhar o adubo uniformemente em toda a área do solo, como a gente faz com a calagem. Na calagem, a gente aplica o calcário distribuído ali em toda a superfície, espalhando ele bem direitinho em toda a superfície do solo. Então, a adubação potássica a lanço, que é chamada de potassagem, como você pega aquela dose de potássio e espalha uniformemente em toda a superfície do terreno, com isso você vai diminuir a concentração de potássio na solução do solo, porque você vai diluir aquela dose em toda a área do terreno. Então, isso contribui para a diminuição do efeito de salinidade do adubo nas plantas
e diminui também as perdas de potássio por lixiviação. Isso não é comum fazer potassagem, isso aí é feito, alguns agricultores da região do Cerrado têm feito potassagem, mas isso aí é mais, vamos dizer assim, feito ou praticado quando você vai plantar culturas de espaçamento muito curto, como soja, né, que você vai garantir ali que as raízes das plantas vão explorar 100% da superfície do solo, e em situações em que o solo é muito pobre em potássio, você precisa aplicar uma dose elevada, não tem como estar parcelando muito isso, tem que aplicar tudo de uma vez. Então, a aplicação a lanço, então, às vezes, se justifica. Agora, se a sua cultura tem espaçamento longo, você está trabalhando com plantas florestais, fruteiras, aí não tem sentido você aplicar, fazer potassagem. Você tem que aplicar o adubo na cova ou numa faixa onde você tem ali as plantas. Nas entrelinhas, você não pode adubar. A aplicação em suco, ela aumenta a lixiviação de potássio devido ao aumento da concentração de potássio na solução do solo situada no fundo do suco. Quando você aplica o adubo no suco, é claro que ali dentro do suco de adubação, você vai ter uma maior concentração de fertilizante, uma maior concentração de potássio ali, tanto aumenta a probabilidade de dano osmótico às plantas, que isso é mais importante em solos arenosos, como aumenta a probabilidade de perda de potássio por lixiviação. Então, na prática, quando você tem uma dose de potássio elevada, tipo acima de 80 quilos por hectare, então, normalmente, o que se recomenda é aplicar metade do potássio no plantio, junto com o fósforo, e a outra metade aplica em cobertura, junto com o nitrogênio, para não colocar potássio demais no solo e causar dano osmótico às plantas ou perda de potássio por lixiviação. Em relação ao efeito da calagem, o aumento do pH do solo devido à calagem aumenta a CTC do solo e, consequentemente, diminui as perdas de potássio por lixiviação. A gente sabe que no solo tem minerais de carga variável também, caulinita, óxido de ferro, alumínio, matéria orgânica. Então, quando a gente aumenta o pH do solo, a gente forma cargas negativas. Aumentamos o pH do solo, aumentamos a CTC do solo, e quanto mais carga negativa a gente formar, mais essas cargas negativas vão reter o potássio, né, na fase sólida, protegendo ele da lixiviação. Mas, por outro lado, se a dose de calcário for excessiva, então esse excesso de cálcio, de magnésio, do calcário na solução do solo vai favorecer a perda de potássio por lixiviação, porque o cálcio e o magnésio do calcário vai deslocar o potássio das cargas negativas, jogando ele para a solução do solo, e assim esse potássio vai ficar mais facilmente lixiviável. Os principais fertilizantes potássicos usados na agricultura. O principal dele é o cloreto de potássio. Ele é o principal, é o mais barato, o mais concentrado em potássio, 60% de K2O e 47% de cloro, né? E ele é o mais utilizado. Veja que a conta aqui não completa 100, né? 60 mais 47, né? Então dá 107 aqui, justamente porque é expresso aqui em K2O. Então, é o adubo mais concentrado, porque quanto mais concentrado for o adubo, proporcionalmente menor vai ser a despesa de frete. Então, esse cloreto de potássio, você encontra ele, cloreto de potássio vermelho, que é um cloreto de potássio granulado, de solubilização mais lenta, não muito puro, mas excelente para adubação das culturas, sem problema, no campo. E como ele é granulado, a solubilização é lenta, tudo isso aí vai diminuir a probabilidade de perda de potássio por lixiviação, vai diminuir a probabilidade de danos salinos. Já o adubo cloreto de potássio purificado, né, que
ele é um pozinho branco, bem fininho, então ele solubiliza muito rapidamente. Ele dissolve muito rapidamente no solo, então ele já, de solubilização mais rápida, tem maior probabilidade de perda, de lixiviação, como também de dano osmótico às plantas. Existem outras fontes de potássio, como sulfato de potássio, nitrato de potássio, sulfato de potássio e magnésio. São adubos que apresentam menores teores de potássio em relação ao cloreto de potássio, porém, são mais caros, têm preço mais elevado, então são menos utilizados nas culturas. Em algumas culturas que são sensíveis a cloreto, como fumo e batatinha, esses adubos devem substituir parcialmente o cloreto de potássio, porque é interessante, quando você aduba lá a cultura, por exemplo, a bananeira exige muito potássio. Quando você vai lá adubar lá a sua bananeira, tem que aplicar 400 quilos por hectare de potássio, não sei o quê. Então, você não está colocando só potássio, você está colocando também muito cloreto, porque o cloreto é o ânion acompanhante do cloreto, do potássio aqui desse adubo. Então, isso contribui muito para a salinização do solo, né? E você vai colocar muito cloreto no sistema. Ainda bem que a grande maioria das culturas toleram bastante o cloreto. O cloreto é um micronutriente, é um elemento essencial à planta, então a planta precisa da quantidade muito pequenininha. Só que quando você aduba com cloreto de potássio, é uma quantidade muito grande de cloreto que você adiciona. As plantas, de modo geral, resistem, né? Não tem problema de toxidez com esse cloreto, mas algumas podem ter, como a cultura do fumo, a cultura da batata inglesa. Então, nesse caso aí, você tem que substituir parcialmente o cloreto de potássio por algum desses outros aqui, para poder não ter tanto problema assim. Agora, mesmo que o solo aguente muito cloreto, mesmo que a planta aguente muito cloreto, a gente sabe que tem um efeito colateral aí, que esse excesso de cloreto contribui para a salinização do solo, principalmente em solos do semiárido, né, que tem a drenagem um pouco deficiente. Então, tem que estar com cuidado quem cultiva bananeira, quem planta bananeira, principalmente quem planta bananeira em solos mais argilosos, de drenagem não muito boa, que é comum usar esses solos, como os solos de várzea, os solos das baixadas, das várzeas, para plantar bananeira, tem que ter cuidado, porque pode salinizar esse solo. Tem também outros adubos alternativos que são fontes de potássio, como as cinzas. As cinzas são muito ricas em potássio, cálcio, magnésio, principalmente potássio. Então, as cinzas são importantes. É claro que ninguém vai estar colocando fogo na mata para produzir cinza, para depois pegar essa cinza e adubar. Jamais. Ninguém vai fazer isso. É um crime. Mas, por exemplo, você tem em algumas regiões, como aqui na região de Itajá, de Ipanguaçu, de Açu e outras regiões, onde tem indústria cerâmica, produção de telha, de tijolo, essas indústrias cerâmicas, elas utilizam bastante lenha para queimar o tijolo, a telha, e tem bastante cinzas, como que essas cinzas lá dos fornos jogam lá no ambiente, fica lá. Então, você pode pegar essas cinzas e usar como adubo, porque elas são ricas em potássio, cálcio e magnésio, né? Inclusive, também, até são alcalinas e contribuem para diminuir o pH, diminuir a acidez do solo. Né? A vinhaça é um subproduto da indústria sucroalcooleira, que é importante, porque ela tem potássio, ela é rica em potássio. Então, as usinas de cana-de-açúcar, elas aproveitam essa vinhaça, esse material líquido, e bombeia, né, para as áreas, para o campo, e aplica, né, via irrigação por aspersão, e devolve essa vinhaça ao solo, e devolve aí esse potássio ao solo. Então, isso também é importante.
Os adubos potássicos, em geral, apresentam índice salino elevado, né? Tem aqui essa ordem decrescente, com o cloreto de potássio, que é o mais usado, ocupando o primeiro lugar. E, então, esse índice salino elevado pode causar dano osmótico às plantas se não forem bem manejados. Então, se você vai no cálculo da adubação, você precisa aplicar uma dose grande, uma dose elevada, então tem que ter cuidado, principalmente se o solo for mais arenoso, aí aumenta mais ainda a probabilidade de você causar dano osmótico às plantas. Então, você, nesse caso, tem que parcelar essa dose. Normalmente, a gente aplica só a metade no plantio e a outra metade parcela junto com o nitrogênio para poder você diminuir a probabilidade de dano osmótico. Nas plantas anuais, normalmente a gente aplica todo o potássio no plantio, juntamente com o fósforo, mas com essa ressalva. Se determinada cultura, pela sua maior exigência, ou o solo é muito pobre, enfim, se a dose recomendada for grande, então é importante que você aplique metade no plantio junto com fósforo e a outra metade você parcele em cobertura junto com o nitrogênio. No caso de plantas perenes, a gente sempre coloca um pouquinho de potássio na cova para que o teor de potássio alcance aí pelo menos 150 ppm, né? Mas em plantas perenes você tem aí, vai adubando ao longo do crescimento da cultura, né? Na cova você aplica só aquela quantidade de nutriente mínima para que a planta tenha aquele arranque inicial. Em relação à frequência de aplicação de fertilizantes potássicos, pequenas doses de potássio aplicadas com maior frequência proporcionam, em geral, melhores resultados do que maiores doses de potássio aplicadas com menor frequência. Então, quanto mais você parcelar, melhor. Vai ser menor as perdas, menor a probabilidade de dano osmótico às plantas. Então, isso é importante. E quem trabalha com fertirrigação é muito bom, porque na fertirrigação você parcela essa dose total de potássio recomendada em N vezes, e com isso você vai, assim, diminuir a probabilidade de perdas de potássio por lixiviação, diminuir a probabilidade de dano osmótico às plantas. Então, a eficiência da adubação potássica é muito maior quando você aplica pequenas doses com muita frequência. Quanto mais parcelar, melhor. Ok, gente?